Olá, pessoal. Estamos novamente no podcast Saúde em Pauta, que é o podcast voltado para trazer informações de qualidade no segmento de saúde. E tanta a gente vê tanta besteira aí em rede social, a gente traz colegas aqui, são colegas já testados, são colegas que já têm anos de experiência, são especialistas com propriedade naquilo que fala, porque em rede social muita gente fala sem ser especialista. E hoje a gente está aqui com minha querida colega, doutora Ana Karina, onde a gente vai falar sobre doença do coração em crianças. Por favor, se apresente, querida Ana, diga aí quem você é, de onde você vem, para onde vai. Muito obrigado. Eu sempre agradeço aos colegas, que a gente sabe que é difícil na agenda de um médico a gente trazer esse tempo para aprender, trazer informação para a sociedade aí. Muito obrigado por ter vindo. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite, pela confiança e parabenizo pelo projeto, né. Me chamo Ana Karina Souza, né, eu sou cardiologista pediátrica e cardiologista fetal. Formei em medicina em 2002 junto com você, pela Escola Baiana de Medicina, depois fiz residência em pediatria no Hospital São Rafael e estágio em cardiologia pediátrica no Hospital Santa Isabel, treinamento em ecocardiografia em congênito lá no Hospital Ana Nery e sou pós-graduada em cardiologia fetal também, né. Tenho o título de pediatria e de cardiologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E atuo aí há algum tempo, né, há 19 anos dentro do Hospital Ana Nery como cardiologista pediátrica, como ecocardiografista pediátrica, e há 19 anos também dentro da maternidade de referência, professor José Maria de Magalhães, né, que é a maternidade de referência do estado, dentro da cardiologia pediátrica, no meu vício, que é um pouquinho da cardiologia neonatal, e agora também a gente abrangendo a cardiologia fetal dentro do Sistema Único de Saúde, que é a minha paixão e a maior parte da minha carga horária, digamos assim, né, da minha dedicação. Excelente. Diga aí uma coisa que o paciente chega no consultório. Doutor, criança pode ter problema de coração, doutora? Isso acontece? Como é isso? Isso acontece mais do que a gente pensa, né. Então, assim, as crianças hoje elas podem apresentar tanto, problemas congênitos, que é a maior parte, né, dos diagnósticos, que são as cardiopatias congênitas, as cardiopatias que são formadas que aparecem durante a formação do bebê e que estão mais relacionadas, né, estão mais relacionadas a problemas na estrutura do coração, das válvulas, das paredes, do que realmente da função. E a gente também tem as cardiopatias adquiridas, né, que são as cardiopatias que os pacientes adquirem ao longo do tempo, né, as cardiopatias reumáticas, as doenças do músculo cardíaco, por infecções, por inflamações, ou ainda quando elas estão associadas a outras doenças, né, que os pacientes têm, outras condições genéticas que podem ter associação com predisposição a outras doenças do coração. E também a gente tem a cardiologia preventiva, já dentro da pediatria, dentro da faixa etária pediátrica. Então, controle de níveis pressóricos, controle de níveis de colesterol, né, educação desse paciente, dessa família, estímulo à atividade física, a um estilo de vida saudável. Então, a gente tem uma gama de área de atuação para que essas crianças possam chegar para a gente ajudar. Hoje a gente tem visto aí, talvez, mais porque hoje tudo se documenta, todo mundo tem uma câmera, essa incidência de aumento de mal súbito, né, em crianças e adolescentes. Porque o que a gente diz é que o mal súbito, popularmente, muita gente acaba dizendo que é um infarto, né? A criança teve um infarto fulminante e acabou falecendo. Divida isso daí pra gente. Mal súbito em criança, as causas e se pode ocorrer infarto em crianças e adolescentes. Infarto em crianças e adolescentes, eles podem acontecer e na grande maioria das vezes, né, está relacionado a 2 patologias específicas, 2 doenças específicas. A primeira delas são as malformações das artérias coronárias,
que são as artérias que irrigam o coração, né? Então, a gente pode ter trajetos anômalos, ou seja, uma artéria que era para sair da aorta, ela sai da artéria pulmonar. Então, ao invés de levar o sangue oxigenado para o coração, ela está levando sangue pobre em oxigênio. Além disso, é uma origem anômala de uma coronária. Eu posso ter um trajeto anômalo. Então, uma coronária que era para sair certinha, que era para sair toda bonitinha, retinha, ela faz uma curva, digamos, né? Ela passa por um lugar que não era para passar e ali esse sangue encontra uma resistência, um obstáculo. E acaba também levando uma pouca oxigenação do músculo, culminando no infarto. Outra causa são as miocardiopatias, que são os pacientes que têm o coração mais gordinho. A gente chama de miocardiopatia hipertrófica, que são hipertrofia do músculo cardíaco. E aí a coronária desse paciente, essa artéria, ela não dá conta de irrigar esse músculo. E aí a gente também pode ter isquemia levando a infarto. E uma outra causa também são as estenoses nas vias de saída, a obstrução à via de saída do ventrículo esquerdo. Então, se eu tenho o ventrículo esquerdo, ele é o ventrículo, o lado do coração, o lado esquerdo é o responsável por levar sangue oxigenado para o corpo todo, inclusive para o próprio coração, para irrigar esses músculos. Então, se eu tenho alguma obstrução severa nessa via de saída, né, uma estenose subaórtica, que é a válvula que separa o coração da aorta, que é a artéria que leva esse sangue. Se eu tenho uma estenose aórtica crítica, né, eu posso ter também isquemia, porque esse sangue não chega de forma adequada. Ele encontra uma barreira e também não chega de forma adequada. Então, essas são as principais causas de infarto em crianças. Então, criança pode infartar sim, né? Mas geralmente associado a essas condições. O coração da criança, ela é diferente do adulto, que é uma coisa que sempre perguntam a gente. Bom, o coração da criança, ele é o sistema cardiovascular, né? O coração, ele é o primeiro a se formar. Então, com 8 semanas, a gente já tem lá as 4 câmaras cardíacas, as vias de saída, né? As veias pulmonares, a gente já tem esse coração formadinho. Então, teoricamente, o coração é o mesmo, só que a hemodinâmica, o que é hemodinâmica? É a forma que ele trabalha, porque ele está submetido a pressões, a condições diferentes. Então, essa forma de trabalho do coração vai mudar ao longo do tempo e vai mudando desde o período fetal até a adolescência. Então, a gente tem alterações no tamanho das câmaras cardíacas, a gente tem alteração nas pressões das câmaras cardíacas, então a gente tem alteração na expressão do eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma de uma criança de 6 meses é diferente de uma criança de 7 anos, que é diferente de um adolescente de 15. Né? Então, a gente tem alterações diferentes ao ecocardiograma, porque existem estruturas que são indispensáveis para a circulação fetal e que podem estar presentes na circulação neonatal e que devem estar ausentes na circulação do adulto. Então, o coração ele é o mesmo, né? Não se cria uma câmara nova, uma válvula nova, nem uma artéria nova. O coração é o mesmo, mas ele funciona, ele está submetido, é imposto a ele formas diferentes de trabalho ao longo desse desenvolvimento. Tem um questionamento que muitas vezes, assim, eu não atendo, né? Sou cardiologista adulto, não atendo criança, esporadicamente, criança de 10 anos, a gente acaba, às vezes, vendo por alguma situação especial. Mas muitos parentes perguntam, doutor, o coração do meu filho, ele bate diferente do meu, tá muito acelerado. Graças a Deus. Isso aí é doença, doutora? Esse coração acelerado da criança, que é isso aí? Quando a mãe chega e fala assim, doutora, tá batendo forte. Eu digo, que bom que tá forte, né? Exatamente por essas condições. Vamos imaginar desde a vida fetal. Né? Na vida fetal, nunca o ser humano cresce tanto em tão pouco tempo. Então, em 40 semanas, a gente sai de um amontoadinho de células a um corpinho todo formado, a um bebê formado, com cérebro, rim, todo formado.
né? Então, imagine a velocidade de crescimento, imagine o quanto que esse coração precisa trabalhar. Da mesma forma, a criança, a velocidade de crescimento é outra, as demandas metabólicas são outras, né? O gasto energético é outro. Então, geralmente, as crianças tendem a ter frequência cardíaca muito maior do que o dos adultos. Então, se eu tenho um feto com uma frequência de 140, que ótimo, maravilha. Um adulto, né? Com uma frequência de 140, uma pessoa de 60 anos com 140 de frequência cardíaca, alguma coisa está errada. Né? Então, é em repouso, porque o repouso deles é um gasto metabólico importante, porque ele está crescendo, está fazendo osso, está fazendo gordura, está fazendo músculo, está formando cérebro, está fazendo tudo. Então, assim, o coração bate mais rápido mesmo, nas diferentes fases de vida, e responde diferente às demandas que são impostas a ele. Então, coração acelerado em criança é normal. A depender da frequência cardíaca, sim. Existem frequências cardíacas limites. Então, eu não vou tolerar uma criança com frequência cardíaca de 200, por exemplo. Né? Mas elas tendem a ter frequências cardíacas mais elevadas do que os adultos. Em média, a frequência cardíaca das faixas etárias? No período fetal, no período fetal, a gente tem uma frequência em torno de 140, até 140 é a média. Após isso, no nascimento, a gente tem uma frequência em torno de 120, né? Sempre acima de 100. E a partir do momento que ela vai crescendo, essa frequência vai se aproximando da frequência cardíaca geralmente encontrada no adulto, né? Girando em torno de 80 batimentos, 70 a 80 batimentos por minuto, já no final do período dos adolescentes, né? Início da adolescência. Por aí ele já está se aproximando em repouso entre 70 e 80. A gente tem alguns anos de estrada, né? Começamos aí cedo, mais de 20 anos de formado, e contando aí com o nosso tempo de faculdade. Na cardiologia adulta, a gente costumava muito ver cardiopatias congênitas, né? Chegar paciente com diagnóstico, não, olha, para pessoa com 20 anos ou mais, você se deparava com você tem uma condição, você é cardiopata e você nasceu com isso, eu nasci com isso, você nasceu com essa condição. Hoje em dia, está cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas chegando a 20 anos sem descobrir que tem alguma condição cardiológica ou mesmo sem resolver por conta da sua especialidade, né? Que foi tão importante, é e será importante para a prevenção de doenças cardiovasculares. Me diga aí mais ou menos qual é a sequência. Já me perguntaram uma vez quando é que a gente começa a fazer o exame de cardíaco. Eu falei dentro da barriga. Nossa, quando o feto, a gente já deve fazer uma avaliação do coração. Como é que isso funciona? Diga aí para o nosso público essa avaliação cardiológica desde a barriga e os primeiros anos de vida. Agora vamos lá, né? Senta que lá vem história. Só para poder a gente contextualizar, né? A cardiopatia congênita ela é muito comum, mais do que a gente pensa. Então, uma para cada 100 crianças vai apresentar alguma anomalia congênita no coração. E hoje, até o primeiro ano de vida, sem tratamento, ela é responsável por 60% dos óbitos, das mortes por doenças congênitas, quando sem tratamento. Então, a gente tem um número bem expressivo, né? Diante disso, a gente tem também nosso país, né? Dimensões continentais, onde todos os serviços de alta complexidade estão concentrados nas grandes capitais, nos grandes centros. Então, a gente hoje, em 2019, foi publicada uma diretriz, né, de cardiologia fetal pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ela recomenda que toda gestante, mesmo sem fatores de risco, mesmo com ultrassom morfológico normal, faça ecocardiograma fetal, de preferência entre 24 e 28 semanas de gestação. Por que entre 24 e 28? Tamanho do feto mais adequado para a gente visualizar, né? Para a gente conseguir identificar as patologias. Então, a gente já tem um bebê maiorzinho, que já nos permite fazer uma análise melhor do que os bebês menores, né? Do que no primeiro trimestre é praticamente possível. No segundo trimestre, assim, no início do segundo trimestre também é muito complicado. E também porque a gente, muito mais tarde, a gente perde o fator da mobilidade fetal. Então, a gente também tem, quando a gente faz
32 semanas, 34, 36 semanas, como já apareceu para mim, com 36 semanas para fazer a triagem, o bebê já está muito apertadinho dentro da barriga, então ele não tem tanta mobilidade. Então, se ele não tiver numa posição favorável, a gente não consegue avaliar de forma adequada todas as estruturas. Então, a primeira avaliação, diante do que eu falei, o recomendado é que a gente faça ainda uma triagem dentro da vida fetal. Após o nascimento, mesmo você tendo um eco fetal normal, isso já é lei, né? É para ser toda gestante, toda mamãe aí, toda mulher que estiver próximo, né? Ou então com planos de engravidar, ou ainda que tenha pessoas ao seu redor que estejam grávidas, mulheres que estejam grávidas, os que estejam também planejando. Eu acho que isso é um papel de todos nós, né? A gente faz esse trabalho de conscientização. É lei no nosso país o teste do coraçãozinho. E ele deve ser realizado em todas as maternidades, públicas ou privadas. É realizado pela enfermagem, não é cobrado nenhum valor adicional, onde se coloca um oxímetro de pulso, onde a gente faz oximetria de pulso, que é aquele... por conta da pandemia, todo mundo sabe o que é um oxímetro, né? Então, assim, a gente faz a medida da oximetria do bebezinho, do recém-nascido, né? Ele precisa estar um bebê estável, em alojamento conjunto, e ser um bebê acima de 35 semanas, né? De gestação, de idade gestacional ao nascimento. Então, faz uma medida de oximetria de pulso na mãozinha direita e no pezinho, né? E a gente tem valores que já são bem estipulados, né? Tá em qualquer site, se você quiser olhar, e a gente tem como se tem o teste da orelhinha, o teste da linguinha, o teste do olhinho, a gente também tem esse teste do coraçãozinho. Então, é um segundo momento de triagem dessa criança. E após isso, a gente indica que esse bebê, que essa criança passe por um cardiologista pediátrico conforme sintomas, conforme a avaliação do pediatra, né? O pediatra que ele encaminha para a gente, e conforme necessidades. Então, assim, crianças que vão fazer atividade física competitiva, então vai participar da Liga Baiana de Dente de Leite, né, de futebol, vão ser atletas mirins, né, a gente tem essa coisa, e aí essas crianças a gente costuma também fazer uma avaliação um pouco mais detalhada. Então, esses são os 3 momentos principais. Para os pais, crianças, né, quais são os sinais de alerta de possíveis cardiopatias? Sabe que pode surgir alguns sintomas, a gente sabe que também tem assintomático, isso é um fato, mas eu disse em relação ao coração acelerado, que algumas crianças, pais queixando de algumas crianças com coração acelerado, e outros sintomas que chegam assim no consultório, até que você poderia falar que gera aquele alerta para que os pais, opa, peraí que isso aqui é diferente de uma Sim. criança saudável. Também, em pediatria, Leandro, você sabe que tudo é de acordo com a faixa etária, né? Então, no período neonatal, quais são os principais sintomas? É o bebê que ele não consegue sugar direito, então ele para de mamar ofegante. Os bebês, eles têm pausas às mamadas, mas eles tiram uma sonequinha, eles descansam, mas eles não ficam ofegantes, como se estivessem fazendo um grande esforço físico para a sucção, né? Associado a isso, sudorese importante durante as mamadas, um bebê que não ganha peso, né? É um bebê que a gente precisa também avaliar, um bebê que tem dificuldade de ganho ponderal, o bebê cianótico. O que é a cianose, né? É a coloração azulada ou arroxeada, né, de linguinha das mucosas. Então, a língua, a gengiva, a pontinha dos dedos, né? Esses bebês que não respondem com o frio ou não respondem com aquecimento. Desculpa. Porque o bebê que às vezes ele faz a mãozinha roxinha, mas você aquece depois do banho, você aquece ele fica rosinho e fica tudo normal. Então, esse bebê provavelmente é um bebê que não tem nada. Mas o bebê que mesmo aquecido, que mesmo em condições ideais, ele tá lá, continua com a cianose dele. Então, ele precisa também ser avaliado e com uma determinada urgência. O bebê muito irritado para sucção, né? Que às vezes ele fica muito irritado e já foi avaliado, não tem dificuldade de pega, não tem freno lingual curto, não tem nenhuma outra alteração que justifique essa irritabilidade desse bebê, né? Ele também precisa ser avaliado. Então, isso no período neonatal.
Nas crianças pré-escolares, escolares, né, a gente vai observar o quê? A dispneia aos esforços. Então, uma criança que brinca, mas ela não brinca igual às outras. Então, chama a atenção dos pais, que qualquer esforço, essa criança está muito cansadinha, né? Qualquer esforço, essa criança, ela para de brincar logo, ela fica muito quieta, ela é muito prostrada. Então, tem que também passar por uma avaliação. Se eu tenho uma criança que também continua com essa dificuldade de ganho de peso, a despeito de otimização de dieta, a despeito de avaliação se tem alguma intolerância alimentar, ela também continua, então precisa ser avaliado. Presença de infecções de repetição. Então, uma criança que está sempre gripada, faz muita pneumonia, né? Aí não tem rinite, não tem hipertrofia de adenoide, não tem nada que justifique. Vamos também fazer uma avaliação cardiológica para poder ver se essa criança não tem alguma condição congênita que esteja favorecendo a isso. E passar mal durante os exercícios físicos. O que é passar mal? Eu estou com uma criança que, quando brinca, ela faz sinais de baixo débito. O que são sinais de baixo débito? Muito pálida, sudoreica, uma sudorese fria e prostração e sintomas de pré-síncope, né? Tonturas. Aquela criança que fala, mamãe, a cabeça está muito pesada, eu acho que eu vou desmaiar. Ou então aquela criança que perde a força nas perninhas. Então, ela também precisa ser avaliada. Essas são as principais causas. Muito bem. Então, sinais de alerta, se tiver, procurar uma avaliação, né? Cardiologista pediatra. E desmaios. Esse desmaio também é algo preocupante. A pessoa está fazendo exercício, cai, é a chamada, que a gente chama de síncope, né? É algo relevante e frequente nas crianças? Na pediatria, geralmente ela não tem nenhuma causa patológica, mas quando associada a esforço físico, precisa de investigação também, né? Porque a gente pode ter aquelas outras condições que eu falei anteriormente. Então, desmaiou, sentiu mal-estar, fazer Também a precisa. avaliação com cardiopediatra, que é extremamente importante. E sopro? Todo mundo fala: "Ah, doutor, tive um sopro na infância e é grave, o que que acontece? Me disseram que eu não posso fazer nada". Todo sopro, o que é um sopro? Todo sopro é grave, primeiro ponto. E o que é um sopro? Bom, vamos tranquilizar primeiro, nem todo sopro é grave. Sopro é o que a gente escuta. Eu digo que sopro não é a doença, não é o diagnóstico. Ele é o que a gente escuta. E é um barulhinho que a gente ouve com o estetoscópio, né? Quando a gente examina o coração. E a gente gradua esse sopro em 6 graus. E a depender das características deste sopro, ele pode ser patológico, ou seja, associado a alguma doença, ou ser um sopro fisiológico, que é o que muita gente teve. Então, assim, muito adulto deve chegar e dizer: "Eu tive um sopro quando era criança". Hum, Geralmente alguém já conheceu um sopro quando era criança. E aí, tomou remédio? Não. Fez cirurgia? Não. Sumiu, né? Que é o sopro fisiológico, o sopro benigno da infância, né? Ou o sopro inocente, que são as 3 denominações mais comuns a esse sopro. Quem está habilitado a identificar se esse sopro está associado ou não a uma doença é o cardiopediatra ou o cardiologista, né? Mas o cardiopediatra, que é quem cuida das crianças, no caso, na pediatria. O pediatra, ele está habilitado a tranquilizar essa mãe ou não e dizer: olha, você precisa de procurar fazer essa avaliação com uma determinada urgência ou você pode fazer essa avaliação na rotina, de acordo com o exame físico, de acordo também com os sintomas associados a essa condição de sopro. Então, se eu tenho uma criança com um sopro suave, cresce, que brinca, que ganha peso, que não fica doente, provavelmente esse sopro não tem nenhuma associação com doença, é um sopro inocente. Se eu tenho um sopro mais intenso, um sopro mais rude, aí são características da ausculta de exame físico, associado com crianças cianóticas ou com baixo ganho poderal, dentro de um contexto de sintomas, esse provavelmente é um sopro associado a uma condição patológica. Então, ele precisa ser avaliado e geralmente com um pouco mais de celeridade, né? As cardiopatias congênitas, de uma forma geral, elas precisam ser. Eu brinco muito com as mães assim: você vai procurar esse exame, mas não é para deixar para fazer daqui a 6, 7, 8 meses, um ano, não. Vamos procurar o atendimento de forma mais breve. Existe grupos de risco, por exemplo, em patologias de criança, Down,
crianças atípicas, que deva ter uma atenção maior à possibilidade de doença cardíaca na infância? Existem grupos que, independente de sintomas, precisam ser avaliados pelo cardiologista pediátrico ou, no mínimo, realizar um ecocardiograma e eletrocardiograma para documentar a normalidade. Então, nesses grupos, a gente tem todas as crianças com síndromes genéticas, independente de quais sejam. A mais comum que a gente tem é a síndrome de Down, que está muito associada a uma condição patológica do coração, que é chamado o defeito do septo atrioventricular, que é uma comunicação entre os átrios e entre os ventrículos da criança, né? Mas aí é uma conversa para outro momento, para a gente explicar. Mas, enfim, todas as crianças com síndromes genéticas, elas precisam ser avaliadas. Todas as crianças com outras malformações, então mesmo fora do contexto de síndrome, se eu tiver uma atresia de esôfago, uma atresia do adenal, se eu tiver uma malformação renal, mesmo que eu não tenha nenhuma síndrome genética associada com cariótipo normal, com teste genético normal, essa criança precisa também passar por essa avaliação. Um terceiro grupo também de crianças que mesmo assintomáticas precisam passar são os grupos das crianças atípicas que necessitam de medicação, porque a grande parte das medicações utilizadas, elas podem alterar, né, o sistema de condução, né? Então, elas alteram o intervalo PR, pode alterar o intervalo QT. Então, a gente precisa avaliar essas crianças para poder provar que ela não tem nenhuma condição que predispõe a arritmias, para que elas possam utilizar as medicações com segurança. E um quarto grupo são as crianças em quimioterapia, né? As crianças que fazem quimioterapia usam as quimioterapias de uma forma geral. Elas são medicações, são utilizadas substâncias que são cardiotóxicas, né? Que afetam esse coração, que diminuem essa força do coração. E a gente precisa também documentar que está tudo bem antes, documentar tudo bem durante e documentar tudo bem depois. Então, são crianças que, mesmo assintomáticas, por estarem dentro desse grupo, precisam de avaliação. Esse ponto é importante que você falou em relação a crianças atípicas, né? A gente tem visto, de fato, um aumento bastante expressivo nos últimos anos. E o uso desses medicamentos que, porventura, pode provocar alteração, né, cardíaca. E quais são esses medicamentos para que os pais fiquem alerta da possibilidade de cardiotoxicidade? É, Cardiotoxicidade é fazer mal ao coração. A maior parte deles, ele vai alterar o intervalo PR e vai alterar o intervalo QT. Então, a grande maioria deles altera. Mas o que mais comumente utilizado é a Ritalina, né? Que é o que a gente tem de maior, mais amplamente usado atualmente, é o que eu mais pego, né? O que a gente mais encontra de avaliação dentro dos consultórios. Então, são mesmo a primeira escolha. Então, de uma forma geral, o que os neuropediatras, o que a gente recebe em consultórios? Os neuropediatras, na primeira avaliação, por existir uma possibilidade de uso de medicação, eles já documentam a normalidade dessa criança, né? Então, eles já encaminham para a gente fazer essa avaliação e dar meio que uma liberdade para que eles atuem de forma, eles possam manejar as medicações de forma melhor. Ok. E qual, na sua experiência, ou quais doenças têm surgido mais no consultório seu, ou mesmo no público, no hospital? Quais são as patologias que está vendo mais frequente? Ou se está tendo alguma que, na sua visão, não, aparentemente essa situação está piorando, está acrescentando, está ficando mais Congênitas ou adquiridas? as duas. As congênitas, eu acredito que o avanço da cardiologia fetal faz com que a gente diagnostique tudo mais. Então, a gente tem um maior diagnóstico. No tanto que quando a gente está nas rodas de conversa, nunca vi tanto cardiopata na minha vida. Está aumentando por quê? Eu acredito que não tem um aumento. Na realidade, está tendo um aumento do diagnóstico, né? Um diagnóstico mais efetivo faz com que a gente tenha essa percepção de que aumentou a incidência. E das patologias adquiridas da mesma forma, né? Quantas mortes dessas crianças a gente deve ter por aí, né? Quantas crianças... ontem eu conversando com uma paciente de consultório que se falava assim, tive 13 filhos, 5 não vingaram. Quantos desses podem não ter sido cardiopatas? E morreram sem diagnóstico, a gente sem saber, né? Das doenças adquiridas, uma coisa que chama muito atenção atualmente
é a parte de dislipidemias mesmo, né? Da falta, os hábitos alimentares ruins, associado ao uso de telas, né? Associado às crianças cada vez mais sedentárias, e onde a gente pega hoje dislipidemias, ou seja, níveis de colesterol, né, alterados em crianças cada vez menores. E a gente precisando atuar. Isso tem me chamado bastante atenção. É interessante você falar que um próximo tópico seria isso, a prevenção de doenças cardiometabólicas, né? O termo cardiometabolismo, que é alteração de Sim. colesterol, açúcar, enfim, é cada vez mais frequente no nosso dia a dia de cardiopatias de adultos, mas está entrando muito hoje na faixa de pediatria, né? E qual é o objetivo hoje da sua avaliação como cardiopediatra orientar pais e crianças sobre aumento de incidência que o mundo mudou, né? Então, por sérios situações sérias e complexas e até, por exemplo, aqui na região metropolitana de Salvador, quer queira, quer não, a questão da violência, ela impacta diretamente. As crianças Hum. viviam na rua, isso inclusive até no interior, só do interior hoje nem tá mais assim. As crianças iam para a rua, brincavam, se exercitavam. A vida que eu tive como na infância não é a mesma que, por exemplo, meus filhos estão tendo hoje, né, por uma série de situações. E isso daí impacta essa mudança da população, a forma que a gente está encarando a vida, está trazendo realmente alterações metabólicas para as crianças e comprometimento cardiovascular? Com certeza absoluta, Léo. Né? A gente tem hoje crianças que não brincam, né? Crianças que, quando brincam, elas brincam pouco tempo, e o brincar livre está cada vez menor, né? O tempo desse brincar livre. O que é que a gente chama de brincar livre? A brincadeira não direcionada. Crianças livres decidindo suas brincadeiras, escolhendo do que vão brincar, né? Então isso é importantíssimo, porque como eu sou pediatra de formação, então isso tem outras implicações, não só dentro da saúde cardiovascular, como na saúde da infância. Resolução de conflitos, imaginação, busca de caminhos, porque se eu tenho uma criança no brincar, ela vai exercitar ali a criatividade. Vou brincar de quê? Vou criar que regras? Vou fazer como? Né? Isso favorece o desenvolvimento social dessa criança. Então, tirando essa parte que acho que todo mundo já está ciente, né? Os educadores falam, os pediatras de uma forma geral, isso já está muito bem definido. A gente tem a falta de exercício físico mesmo. Então, as crianças, eu costumo brincar, mas falar assim: ah, doutora, mas tem que botar onde? Tem que botar no futebol, tem que botar no judô, tem que botar onde? Eu digo, mãe, deixa brincar. E brincar quanto? Eu digo, deixa brincar até você olhar e dizer assim: tem que tomar banho agora que tá podre, né? A gente brincou assim, a gente brincava de ficar podre, de tirar o pedaço do dedo, né, na rua. Então tem que deixar de brincar desse jeito. Então essa é a atividade física vigorosa da infância. Porque, por exemplo, é complicado eu fazer medidas no adulto eu consigo dizer uma frequência cardíaca submáxima, eu preciso que você se exercite tantos minutos por dia, durante tantos dias por semana, atingindo uma frequência cardíaca e tal. Eu consigo muito mais do que isso numa criança no pula-pula. Então, ela fez a atividade física vigorosa dela. Eu consigo muito disso liberando as crianças na praia para poder brincar de futebol, né? Então, a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria já tem uma recomendação muito específica quanto ao uso de telas na faixa etária pediátrica, né? O quanto de exposição a telas essas crianças podem ter. Isso já está muito bem estabelecido. Então, a gente precisa dessa linha de estímulo da redução desse uso de telas, né? Que, de uma forma geral, é a ausência completa de exposição até os 2 anos de idade, né, aumentando gradativamente até no máximo 2 horas de tela por dia nos adolescentes. E a gente sabe que vai muito mais do que isso, né? Tem mais, né? Outro ponto para os pais é a dieta. Então, dieta diversificada. Eu não gosto muito de falar dieta, né? Mas assim, porque dieta é tudo que a gente come. Mas, infelizmente, dieta tem aquela coisa de restrição. Tem um impacto no psicológico dos pais que eu vou restringir. Então, assim, não é dieta. Dieta é tudo que a gente come. Então, dieta diversificada. As crianças precisam ingerir legumes, verduras e frutas. Elas precisam ingerir todos os grupos alimentares. Quando a gente fala de prato colorido, não é porque o pediatra é bonitinho, gosta de falar tudo arrumadinho, né? Não, é porque tem que ser colorido mesmo. A gente precisa
E a seletividade não pode ser um impeditivo de oferecer. Ah, meu filho não come mais banana. Bota a banana no prato todo dia, uma hora ele vai comer, né? Come a banana na frente dele. Seja um exemplo para os filhos de vocês. Então não adianta o menino com o prato cheio de salada e o pai com 2 litros de Coca-Cola na mesa, dizendo que o menino não pode tomar e o pai toma. Então, né, é uma coisa familiar. As crianças refletem muito o que ela vê. Então, esses são os 2 principais pontos para as famílias. E para os colegas, né? Mede a PA dessa criança. Vamos medir o colesterol dessas crianças. Existem já diretrizes de quando que a gente mede o colesterol, quais as situações de risco que a gente precisa adiantar essa triagem ou encurtar o período entre uma triagem e outra. E as medidas de PA, de peso e de PA. Então, a pediatria, a gente, hoje em dia, a gente identifica muita coisa. Pode parecer, para algumas pessoas, uma consulta bobinha, né? Porque a gente pesa, mede, procura saber desenvolvimento. Mas é justamente aí que a gente chega numa grande suspeita diagnóstica que pode interferir e tornar um adulto muito mais saudável, muito mais produtivo. E doutora, que pergunta, criança pode ter pressão alta? Oh, se pode. Né? A maior causa da hipertensão na faixa etária pediátrica ela é secundária a uma doença adjacente. Né? A mais comum é a coarctação de aorta, que é uma doença que faz um estreitamento da aorta, que é aquele vaso grande que leva sangue para o corpo todo, que eu falei no início da nossa conversa. Né? Então, ela é a principal causa de hipertensão arterial na faixa etária pediátrica, a principal causa cardiológica. Fora isso, a gente tem também outras condições, né? Prematuros extremos podem evoluir, tem alto risco para fazer hipertensão. Pacientes renais crônicos, né? Eles têm risco para fazer hipertensão. Pacientes em alguma situação aguda, né? De inflamação, né? Renal, tipo uma nefrite, né? Uma síndrome nefrótica, uma síndrome nefrítica. Eles podem evoluir com hipertensão, então a importância da gente medir a PA nas emergências, né? Às vezes o paciente chega com um ardor, e aí o pessoal na triagem mede essa pressão das crianças também. Então, essas são as principais causas. A principal causa continua sendo secundária a uma doença adjacente. Mas estamos sentindo em consultório uma progressão dos casos da hipertensão associada a síndromes metabólicas. A criança com sobrepeso, obesa, né? Com dislipidemia, com alterações dos níveis glicêmicos. Então, isso está sendo cada vez mais precoce, o que era uma exceção está se tornando algo cada vez mais frequente quem faz cardiologia preventiva. Esses alimentos hoje ultraprocessados, a gente sabe que tem relação direta, né? E cada vez mais inclusive os ultraprocessados, para ficarem mais baratos, ultimamente as fórmulas todas têm modificado e a carga de sal, condimento é muito absurda. E as crianças consumindo, a gente fala que precisa descascar mais do que desembalar, né? Exato. Eu digo que é descasque mais e desempacote menos. Menos. E leia o rótulo. Se tem um monte Sim. de O, de H, de coisa que você não sabe nem o que é, como é que você vai dar isso pro seu filho? Né? Então, assim, sinceramente, o que pode ser que tem muita coisa assim no mercado sem conservantes? O trem fica lá 6 meses, 1 ano. Como é que isso não tem conservante nenhum, gente? Impossível. Não pode não ter conservante de alguma outra origem. Deve ter, assim, sem conservantes de alguma origem específica. Mas que tem conservante, tem, né? Então, vamos... a dieta se torna até mais... A alimentação se torna até mais acessível. Eu costumo brincar, porque assim, eu digo, é feijão, arroz, faz o básico bem feito. Feijãozinho bem feito dentro de casa, um arroz, uma carne, um peixe, um frango. Eu sei que tá difícil, que tá tudo, mas ainda sai menos caro do que todas esses outros ultraprocessados, né? E se a gente vai nos mercados, as prateleiras, o que é coloridinho tá onde? Bem no olho das crianças, né? Bem à vista delas. Então, assim, vamos voltar, diminuir esse consumo. Eu acho que já faz muito por eles, né? E já começa a conduzir, consumir ultraprocessado desde cedo, né? Aquelas formulações de pediatria e papinha. A pessoa, ao invés de fazer um alimento, compra aquelas coisas todas processadas. Já tem muito estudo mostrando que pode estar relacionado com doença autoimune, inclusive isso daí. Essa semana, coincidentemente, só para
contextualizar a importância da cardiopediatria e o diagnóstico precoce. O irmão de uma paciente que eu atendi essa semana, ele tinha tetralogia de Fallot e quando criança foi operado por Adib Jatemi. E hoje é um grande oftalmologista, já tem uma certa idade. Estão mostrando que uma pessoa fatalmente queria não ter um destino, né, tão bom assim em relação ao desenvolvimento, e por conta da cardiopatia e que ele ia desenvolvendo, foi diagnosticado de forma precoce, operou quando era criança e hoje é um médico bem reconhecido na cidade onde ele mora. Então, isso que mostra a importância de tudo que você falou. É a prevenção, o diagnóstico precoce, é, mostrar esses sinais de os pais ficarem preocupados, né? Porque a gente sabe que existe várias realidades. Sim. Voltando para a cardiopatia adquirida, a gente tem um grupo de Zap que é de cardiologistas da Bahia. Aí outro dia eu provoquei um debate em relação à cardiopatia reumática e até quando a necessidade de usar bezetacil. E porque a gente tem várias realidades. Coincidentemente, depois desse que eu provoquei esse debate, a gente usava até 50 anos ou mais, que a gente não tem. Eu peguei uma paciente com estenose mental gravíssima e ela faleceu em 3 dias. Eu atendi, mandei para emergência e SUS, ela atendi particular, ela foi para o SUS do interior e não conseguiu regular a tempo. Em 3 dias ela faleceu, mostrando que a gente tem ainda cenários tão bons, né? E também a Bahia é imensa e realidades assim que a gente, como você falou, talvez muita gente esteja morrendo de cardiopatia reumática, cardiopatia congênita, a gente não sabe. E esses mal súbitos que estão surgindo, que dizem várias situações, né? E é importante esse alerta para mudar a realidade. Hoje está acessível, a gente tem que mudar isso daí, porque com certeza está havendo mortes e muita gente grave. Em relação à cardiopatia reumática, o que é? Como é que surge? Né? Dá uma explicação aí pro pessoal e a gente sabe que surge muito na infância, adolescência. Sim, a cardiopatia reumática, ela é uma doença associada à infecção pelo estreptococo beta-hemolítico. A popular dor de garganta, infecção de garganta, a faringoamidalite, então são palavras que vocês podem encontrar, né? Que a gente pode encontrar por aí. Então, quando a gente tem infecção especificamente pelo estreptococo beta-hemolítico, existe uma liberação de substâncias, né, no nosso corpo que fazem com que ataque tanto o estreptococo quanto o coração. É como se ele fosse meio que parecido com o coração. E hoje em dia a gente sabe que se faz uma inflamação do coração, que dentro da medicina a gente chama de pancardite, e que afeta especialmente as válvulas cardíacas, especialmente as válvulas cardíacas do lado esquerdo do coração, que são a válvula mitral e a válvula aórtica. Quando a gente tem essa infecção, e como que a gente pode prevenir, né? A principal prevenção é o uso da penicilina benzatina nos quadros de faringoamidalite, mesmo que eu não tenha uma evidência formal de infecção pelo estreptococo. Porque existe hoje o teste rápido, a gente pode identificar, existe a cultura, né, também da secreção da orofaringe para poder identificar o estreptococo beta-hemolítico e tratar. Mas nem sempre eu vou ter isso disponível em todos os centros. Quando você falou que a Bahia é grande, a Bahia territorialmente é maior do que a Alemanha. E quantos hospitais de grande porte a gente tem na Bahia e quantos hospitais de grande porte a gente tem na Alemanha, né? Nós vivemos num estado de dimensões de país, né? E temos um país de dimensões de continente. Então, nossa saúde ela é muito diferente, né? E não dá para poder eu garantir que eu vou ter num interior pequeno, onde eu não tenho nem UPA, né? Eu tenho uma unidade de atendimento básico de saúde, uma UBS. Na melhor das hipóteses, que eu vou ter esses testes todos à minha disposição. Então, a principal causa, né, a principal forma é a gente fazer a penicilina benzatina. Então, aqui já tem o meu primeiro ponto. Deixa de preconceito com a pobre da penicilina benzatina, né? Porque tem muito preconceito, tem muita história, tem muito mito, Famoso tem muita... bezetacil. Isso, tem muita lenda urbana
né? E rural também, em torno da bezetacil, né? Que tomou e morreu, né? Então, assim, parece que é uma droga extremamente cara, uma substância extremamente cara e extremamente perigosa, quando na realidade é justamente o contrário. Inclusive, esse ponto é importante, que houve uma portaria do governo federal que dificultou a aplicação da bezetacil, que era para ser aplicada, ela precisaria de uma unidade que tivesse carrinho de emergência. E depois que houve essa mudança de tomada de bezetacil, a gente não tem dado em relação à cardiopatia reumática, mas de sífilis tem. Fez assim, ó, Pois fez é. um aumento absurdo de sífilis por conta dessa portaria que dificultou. Então, de fato, essa lenda urbana parece que chegou a algum burocrata e ele achou que aquela Isso. situação é extremamente complexa. Mas é uma linha que aí é um ponto para uma outra conversa, que é uma linha onde a gente fala tanto da participação do paciente nas decisões do seu tratamento, se fala tanto disso, né, dentro da assistência médica de uma forma universal dentro do nosso país, mas dentro do Sistema Único de Saúde e dentro dessas portarias, e torna o paciente cada vez mais dependente do médico de uma grande estrutura. Mas aí são como se uma pessoa falasse uma coisa, outra falasse outra. Então, estamos indo em direções opostas. Mas aí é um papo para outro podcast, né? Então, assim, voltando à penicilina benzatina, então é ela que é a principal, que a gente chama da profilaxia primária, e a gente vai ter a profilaxia secundária quando a gente tem a cardiopatia reumática já instituída, que vai ser a bezetacil a cada 20 em 21 dias, que foi aquela discussão que você disse que provocou e que tem períodos pré-estabelecidos de acordo com os graus de lesão que a gente tem. O que é importante, que eu acho que é para a população em geral, e também para algum colega que esteja assistindo a gente, especialmente os pediatras, a febre reumática, a cardite reumática, a febre reumática em atividade, ela não é uma exclusividade do cardiologista. Então, o tratamento, ela é um problema de saúde pública que deve ser tratado por todo e qualquer médico que faça seu diagnóstico. Então, a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para fazer o reconhecimento, para tratar os sinais iniciais. Então, não dá para chegar... Muito oportuna o seu comentário. Você falou da sua paciente em estenose mitral. Eu tive muito mais sorte, graças a Deus, né? Porque eu peguei dentro do Hospital Ana Nery, no meu ambulatório, primeira vez, uma paciente, uma adolescente de 12 anos, uma criança de 12 anos, e que estava há 20 dias rodando pelo interior da vida, a mãe desesperada, coitada, em franca cardite reumática. Ela fez, doutora, o que é isso? A senhora não vai fazer um exame? Eu digo, não precisa, isso é clínica, ela tem história, ela tem todos os dados, ela tem o exame físico taquicárdica, é demasiada, em franca insuficiência cardíaca, sem um diurético. Nem uma furosemida na bichinha fizeram, sabe? Então, assim, é importante que a gente saiba identificar, fazer o primeiro atendimento, estabilizar esse paciente, para que ele possa, né, chegar em algum lugar compensado, não ir para o seu consultório e ser internado numa emergência, né, de emergência, sair de um consultório direto para o hospital, um consultório eletivo, que, né, no seu caso, e também no meu ambulatório, que é um ambulatório eletivo, sai direto para o hospital. Não internaram uma paciente dessa, não fizeram uma regulação para o hospital, não, deixa ela rodando sem uma medicação e ela com vários relatórios. Paciente com sinais de insuficiência cardíaca, encaminhou ao cardiologista. Pacientes e descrevi o exame físico e encaminhou ao cardiologista. Escrevi o exame físico e encaminhou ao cardiologista. Quer dizer que em nenhum momento se suspeitou disso, que é um problema de saúde pública, é um problema que a gente vê na faculdade. Febre reumática não é o cardio que estuda. Quem estuda é o médico. Né? E é uma coisa que não dá para entender, porque a gente não tem emergência cardiológica pelo SUS, né? Cardiologia é eminentemente uma emergência, então fica difícil você entender quem foi que criou essa estrutura para não ter um acesso direto a um paciente que seja com problema cardíaco e necessário de urgência. Enfim, é algo para a gente no Também futuro, outro podcast, outra debater, discussão. mas isso é um ponto muito grave. Então a gente discorreu aí nesses minutos aí sobre vários temas. Algo que você queira complementar, abordar, que você vê na sua prática do seu dia a dia, ou alguma mensagem a mais que você queira falar sobre as doenças cardíacas na criança e adolescência? Alguns pontos. Primeiro, a importância do ecocardiograma fetal, né? Ele pode transformar, mudar o destino, né,
dessa criança, mudar o rumo da vida dela. Existem situações, assim, a mais interessante para mim, a que mais me toca, né? É a questão das arritmias fetais, que eu acho que é bem interessante, algo que é um ponto que a gente ainda não falou, né? Que a gente muda mesmo dentro do com o ecocardiograma fetal a vida desse bebê. Então, tanto para encaminhamento de marca-passo, como para cardioversão intraútero. Então, eu trabalho dentro do SUS e, graças a Deus, eu trabalho em um local que eu entendo a dificuldade de acesso a ele, acesso ao nosso serviço. Mas quando chega do nosso serviço, a gente consegue realmente dar assistência adequada a esses pacientes. Então, a gente já mudou a vida, né? Nós, dentro da maternidade de referência, já mudamos muito o prognóstico de alguns bebês, de muitos bebês. Então, a importância da cardiologia fetal, eu acho que tem que ficar muito firmada, né? Até hoje mesmo, em consultório privado, paciente particular, eu recebo gente perguntando, mas o que é isso? Estão transformando gravidez em doença. Haja exame, né? Isso é mais coisa para poder pagar? É o quê? Não é, né? Não é. Então, que fique claro que não é, a gente tem condição de mudar o prognóstico desses bebês. E fazer um parto seguro, fazer com que cheguem à vida adulta e para que a gente caminhe para como é hoje na Europa, que é o grupo GUSH, né, que é o grupo de adultos com cardiopatias congênitas, onde a gente tem mais adulto com cardiopatia congênita corrigida do que criança, né? Então, assim, eles podem crescer, eles podem viver e ter uma vida plena, ter uma vida economicamente ativa, socialmente ativa, intelectualmente ativa. Né? Então, a importância disso, a ausência de preconceito, né? Com a doença cardíaca, a doença cardiovascular na infância. A doença cardiovascular na infância existe, né? A gente precisa entender que ela está aí, que não é maluquice de mãe, não é maluquice de médico, né? Nós não estamos adoecendo as crianças, nós estamos trabalhando para que elas sejam adultos saudáveis, que elas tenham direito o que a gente quer dentro da pediatria, né? A função das especialidades pediátricas além de salvar crianças, permiti-las ter uma adultidade saudável, para que elas cheguem à vida adulta saudável. Então, a cardiologia pediátrica, como todas as outras especialidades, ela faz isso também, né? E, enfim, e colocar, né? Sempre mudança de estilo de vida, falo sempre uso de tela, acho que parece que é chovendo molhado, mas quanto mais a gente fala, mais a gente vê necessidade de falar, porque é aí que tá o nosso pulo do gato, né? E onde a gente pode te encontrar? Rede social, onde é que você trabalha? Fique à vontade para dizer Bom, onde te encontrar como médica. Bom, em ambiente hospitalar, eu trabalho exclusivamente dentro de hospitais públicos, né? Então, eu trabalho dentro do Hospital Ana Nery e dentro da maternidade de referência, Professor José Maria. Né? Lá eu faço os ambulatórios de cardiologia fetal, ambulatórios de cardiologia pediátrica, ecocardiograma fetal, ecocardiograma pediátrico. E em ambiente de consultório, eu faço parte do corpo clínico da Clínica Peticor, que fica ali perto do Salvador Shopping, né, no edifício Simonsen. E vocês podem acionar ou pela rede social, né, ou pelo Google, tem lá bota a Clínica Peticor, tem lá os telefones, mas também quem quiser um acesso direto comigo, pode me acionar pela rede social, que é a doutora Ana Karina Souza, lá pelo Instagram. E aí a gente tem um linkzinho e aí a gente faz o atendimento de vocês. Ana, muito obrigado aí por esse convite. Papo bom, gostoso, leve, né? Falar que a mensagem é sempre isso. Você tocou um ponto que é importante. Essa questão das pessoas acharem que a gente está adoecendo, né? Mas eu digo sempre, de perto, ninguém é saudável. E por isso que faz nosso papel como médicos, né? Levar as pessoas a mudar histórias bonitas de crianças que têm cardiopatia e vão vivendo, enfim. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Certamente a gente vai se encontrar para conversas futuras, para outros temas. E até breve, né? A casa é sua, que você, no próximo discussão sobre cardiopatia, você apareça também. Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.